Seria muito interessante se de quando em quando nós pudéssemos reservar em nossos momentos de reflexão um tempinho para observarmos vidas de pessoas que nos inspiram. Uma pessoa que nos inspira é aquela pessoa que diante de uma encruzilhada da vida, ela encontra a melhor saída. As pessoas que inspiram são aquelas pessoas que diante de um dilema conseguem encontrar a melhor resposta. São aquelas pessoas que, mesmo enfrentando lutas, intempéries, dificuldades, essas próprias que a vida nos propõe o tempo todo, elas conseguem ir superando uma situação após a outra, conseguindo vitórias e mais vitórias, como se no fundo elas estivessem escrevendo com maestria o texto de suas vidas. Ora, quando nós observamos pessoas assim, nós poderíamos, espelhando um pouco nesses que são tão humanos quanto nós somos, nos tornarmos depois pessoas melhores. Jesus contou uma história que nos explica, em alguma medida, como se constituem as pessoas que inspiram. Ele contou a parábola do semeador. Conta a história que o semeador saiu a semear e quando ele lançou sobre o solo a primeira porção de sementes, elas caíram à beira do caminho. E aí vieram as aves do céu e comeram as sementes. O próprio Jesus explicou o sentido dessa belíssima metáfora que ele usou. Ele explicou dizendo que a semente é a palavra. Aqueles que não ouvem a palavra adequadamente, aqueles que ao ouvirem a palavra ela não encontra nenhum tipo de ressonância no íntimo da pessoa, como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro ouvido, isso implica em que não houve nenhuma geração de vida no coração dessa pessoa. Por outro lado, o semeador vai continuando o seu caminho e lança mais uma porção de sementes, e essas agora caem sobre um terreno pedregoso. Como tem um pouquinho de terra no meio das pedras, a semente consegue brotar, mas como a terra é muito rasa, não há raiz profunda. O sol esquenta, queima aquela semente, ela simplesmente seca e infelizmente não consegue gerar vida, como também a primeira semente. O semeador continua o seu trabalho e lança mais uma porção de sementes, e dessa vez elas caem no meio de um espinheiro. O espinheiro aqui se refere aos cuidados da vida. A pessoa está preocupada mais em obter certos favorecimentos, a pessoa não está preocupada exatamente em interagir com as outras pessoas. Essa pessoa está, no final das contas, sendo muito pouco frutífera. Nesse caso, o espinheiro sufoca a semente e a semente acaba não dando o fruto necessário. Mas o persistente semeador continua seu trabalho, até que finalmente ele lança mais uma porção de sementes e elas caem em terra boa. E quando caem em terra boa, aí, meus caros, nós encontramos a constituição, a cena toda nos sugere isso, das pessoas que efetivamente inspiram. Aí, cada semente gera 30, 60, 100 frutos, cada uma de um jeito, e é uma maravilha só. A semelhança de uma semente que caiu em boa terra, brotou e deu muitos frutos, é a vida muito inspirativa do grande músico espanhol Joaquim Rodrigo Vidri. É impressionante a vida desse grande talento, esse grande artista. Conta a história de Rodrigo Vidri que, ao nascer, ele nasceu numa cidadezinha chamada Sagunto, uma cidadezinha muito pequena. Hoje, na Espanha, essa cidadezinha tem cerca de 66 mil habitantes. E na época, quando ele nasceu, 22 de novembro de 1901, Sagunto era uma cidadezinha bem menor ainda e fazia parte da província de Valência, e era uma cidadezinha bastante humilde. Naquela cidade nasceu Joaquim Rodrigo Vidri, numa família bastante grande. Só para você ter uma ideia, ele era o 10º filho daquela família. Estava indo tudo muito bem, até que no ano de 1905,
quando Joaquim Rodrigo havia completado cerca de 4 anos de idade, aconteceu um surto de difteria, uma bactéria que se espalhava pela tosse, pela respiração, que dizimou as crianças daquele lugar. E no caso, o próprio Joaquim Rodrigo Vidre foi acometido de difteria. Foi uma luta tremenda. Já muitas crianças haviam perdido as suas vidas naquele tempo. No caso, depois de muito tratamento e muito esforço, Joaquim Rodrigo conseguiu sobreviver, mas como sequela daquela doença, ele ficou completamente cego. Diante dessa situação terrível, a família, em vez de ficar se lamentando à beira do caminho, contando as suas mágoas e as suas dores, eles preferiram fazer o possível para que aquele menino pudesse se desenvolver, mesmo com o limite tremendo da cegueira. E o que aconteceu é que aquele menino foi se desenvolvendo de modo extraordinário. Uma coisa que a família percebeu é que eles gostavam, não é? Fazia parte ali da cultura do lugar. Toda vez que na região de Sagunto e Valência vinha um grupo teatral apresentar algum tipo de espetáculo, especialmente os chamados teatros musicados, eles faziam questão de levar o menino para assistir. Ele não podia ver, mas ele ouvia. E para todas as pessoas ficava assim muito claro que aquele menino tinha alguma ligação muito forte com a música, porque ele ficava tão atento e absorvia tanto, todos ficavam muito impressionados, a tal ponto que a mãe de Joaquim Rodrigo e o pai decidiram colocá-lo numa escola para crianças cegas e depois, em seguida, numa escola de música para que ele pudesse desenvolver. E quando ele entrou na escola de música, o desenvolvimento foi espantoso. Ele aprendia a tocar muito rápido, com o passar do tempo ele foi se tornando um pianista cada vez melhor, e também aprendeu a tocar violão, e sobretudo, já ainda adolescente, já se exercitava na arte de compor algumas músicas. A situação ficou tão complexa que os pais acharam que tinha que ter alguém para apoiá-lo mais diretamente. E aí chamaram um moço chamado Rafael para apoiar o Joaquim Rodrigo, lendo para ele livros de literatura e de filosofia, biografia de grandes músicos, que foi alimentando a alma desse menino, que foi se desenvolvendo a tal ponto que quando chegou aos 19 anos, ele já era pianista de excelente nível, tocava em vários espaços, em vários lugares, chamava demais atenção a sua habilidade para tocar não só o piano, como também para tocar violão, que ele também fazia com uma arte esmerada, uma coisa impressionante. De estudos foi para a França. A França era o destino, claro, especialmente Paris, era o destino de vários grandes músicos e pintores, artistas diversos espanhóis que iam tentar o sucesso na grande capital cultural da Europa. Bem, quando Joaquim Rodrigo chegou lá, a primeira coisa que aconteceu foi conhecer um grande professor, músico consagrado, chamado Paul Dukas, que quando viu aquele moço cego tocando as suas composições e tocando o seu violão, ficou impressionadíssimo e disse que dos talentos que vinham da Espanha, certamente Joaquim Rodrigo Vidre era o mais especial de todos. O fato é que desse relacionamento surgiu uma grande amizade e muito tempo depois o Joaquim Rodrigo Vidre fez uma sonata em homenagem ao seu grande mestre, intitulada A Sonata do Adeus. Uma coisa que se verifica quando se estuda essas vidas de pessoas que inspiram é que para aqueles que não desistem, para aqueles que querem dar um passo adiante, para aqueles que optaram por seguir caminhando, parece que Deus sempre abre um novo horizonte de possibilidades. No caso de Joaquim Rodrigo Vidre, aconteceu um fato impressionante. Ele jovem, tentando sobreviver em Paris, sobrevivendo com uma bolsa de estudos muito pouco sólida para dar conta das despesas de uma vida numa cidade como aquela. O fato é que um certo dia, um músico espanhol radicado em Paris, muito famoso, muito conhecido, grande artista, chamado Manuel de Falla, iria ser homenageado.
Ele havia se tornado membro da Legião de Honra francesa e foi convidado a dar um grande concerto, sendo ele um pianista muito reconhecido. E o que esse grande músico fez? Em vez de ser só ele o artista principal do evento, ele optou por convidar os jovens artistas franceses, os jovens artistas espanhóis que estavam em Paris, para que também se apresentassem. Nesse momento, é como se Deus, mais uma vez, estivesse intervindo na vida de Joaquim Rodrigo Vidre, abrindo as portas para que ele pudesse mostrar um pouco do seu talento, o que ele efetivamente fez, e começou a partir dali a ser reconhecido como grande artista que era. E não somente isso, mas entre ele e Manuel de Falla surgiu uma daquelas amizades que não se esgotam mais, que acompanham esses amigos para o resto da existência. Foram muitas conquistas de Joaquim Rodrigo Vidre que iam sendo acumuladas com o passar do tempo, mas faltava uma coisa. Essa coisa que faltava na vida do grande músico era uma pessoa para ser sua companheira. E ele encontrou na pianista turca Victoria Camille, uma pianista talentosíssima. Ele encontrou nela a possibilidade de estabelecer uma união, e com ela ele se casou em 1933. Eles vieram juntos até 1997, quando ela faleceu. Em seguida, Joaquim Rodrigo Vidre veio a falecer em 97. Dessa união nasceu uma filha, a Cecília, e a vida foi cheia de vitórias, cheia de conquistas. Sem conta o número de títulos de doutor honoris causa que ele foi ganhando pelas universidades, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Uma vida de muito sucesso. De fato, isso nos faz pensar que a nossa vida se assemelha a uma semente. E o nosso desejo é que cada um de nós possa ser uma semente que tenha caído em terra boa, porque o resultado disso são frutos, muitos frutos. Eu gostaria de deixar com vocês a mais bela das canções, a mais famosa delas, composta por Joaquim Rodrigo Vidre, o concerto de Aranjuez, Vidas que Inspiram.